principais temas da cidade, do estado, país e mundo fazem parte da pauta. Cidadania, prestação de serviços, oportunidades, eventos, shows, esporte, política e assuntos ligados à área médico-odontológica e aos pets, entrevistas especiais e principalmente o que acontece em Guarulhos. Começa agora, Cidade em Debate com Cássia Franco. Olá, está no ar mais uma edição de Cidade em Debate, graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. E hoje foi um dia, né, que para muitas pessoas realmente foi um dia bastante marcante, pois relembra dos momentos em que seus entes queridos e queridas não estão mais neste plano. Como lidar com as perdas? A perda de quem é importante para nós, amigos, familiares, parentes próximos, enfim, realmente traz uma angústia muito forte. Nós vimos que devido à pandemia, pessoas saudáveis, né, pessoas que realmente tinham tudo para continuar uma vida de alegria, em comunhão com os seus pares, e foi ceifada assim de uma maneira muito drástica. Então nós vamos falar sobre isso hoje, sobre como lidar com perdas, né? Como eu havia feito convite na segunda-feira, o Marlon, que também é psicólogo, ele está aqui conosco, e vou dizer que não são só perdas de pessoas que amamos, mas perdas até mesmo em relação às pessoas que estavam aí na expectativa do seu candidato, de estar aí ocupando no próximo ano o mandato e tudo mais. Isso não aconteceu e ocorreu aí algumas situações de revolta, vamos dizer assim, manifestações, vamos usar essa palavra, talvez seja melhor, de manifestações e tudo mais, e como será, né, no ano que vem, pessoas que também, devido à pandemia, tiveram inúmeras perdas, seja de emprego, de sonhos, de realizações que iriam estar dando continuidade em 2020, e isso, a partir de março de 2020, não aconteceu, e pessoas que ainda viram ressentimento, né, é um sentimento que ele acaba se reiterando continuamente, que prejudica ainda inúmeras pessoas no decorrer da vida, né? Não conseguem se reerguer, serem resilientes e tudo mais. E a gente vai estar falando sobre isso hoje, né? Neste dia de finados, né? Como que surgiu tudo isso, né? Então aqui, olha, de tempos em tempos nós vemos aí que esse dia sempre, né? Ele acaba trazendo para inúmeras pessoas momentos realmente de dor, angústia, saudade, né? Então aí, como é que começou tudo isso? Na verdade, tudo começa no Dia das Bruxas, depois vem o Dia de Todos os Santos, e aí chega agora em finados, e aí nós vamos saber com o Marlon, ele que também estudou teologia, a vida inteira estudando, né? Ele deve ter umas 10 faculdades, né? E de acordo aqui com um site oficial da Igreja Católica, a celebração do Dia de Finados, em 2 de novembro, aconteceu pela primeira vez há mais de um milênio. Foi no ano de 998 e o Vaticano, né, segundo o Vaticano, a reunião de homenagem em apenas uma data foi uma criação do abade francês Odilo de Cluny, ou Cluny, que viveu entre os séculos 10 e 11. E essa data, inicialmente, era conhecida como Dia de Todas as Almas. Nós vamos continuar essa conversa e bate-papo, por isso fique à vontade se quiser colocar algum comentário, até mesmo como forma de você estar superando essa situação de perda. Nós vamos estar falando sobre esse assunto hoje. Vamos agora de X, supermercados mais barato, todo mundo sabe, economia com qualidade certa. Nas redes sociais você encontra inúmeras novidades, né, Lucas? Então mostra, vai lá. Rede X Supermercados, desde 1993. Economia com qualidade certa. O melhor supermercado de Guarulhos, aonde são 12 lojas a seu dispor, com 262 checkouts. O melhor, porque você faz parte da nossa família. Na Rede X Supermercados são mais de 30 mil itens a seu dispor, mais de 25 mil metros quadrados de área de vendas. Tudo você encontra em uma das lojas da Rede X Supermercados. Tem o Restaurante X na loja 4 no Jardim Fontales. Tem também a adega e, claro, para complementar, tem uma forneria com delícias em pizzas e esfirras, tudo quentinho. E você encontra a
todo momento. Também você encontra mais de 2.600 colaboradores que sempre estão dispostos a lhe dar atenção e, claro, sempre junto com você. Também tem as opções da compra online e a entrega a domicílio. No Clicou Chegou, você otimiza o seu dia. Adquire produtos através da internet que são entregues no raio de cobertura das 12 lojas. Então você pega tudo separadinho. São lojas em Guarulhos, São Paulo, Mogi, Poá e Itaquá. X Supermercados é mais barato e todo mundo sabe. E claro, nas redes sociais você sempre encontra novidades. X Supermercados é mais barato e todo mundo sabe. Já estamos com ele aqui, Marlon Leles, nosso amigo. Ele é convidado sempre em que há essas datas específicas e até situações marcantes para a gente fazer uma análise, né, de tudo e comentar sobre esses assuntos. Como eu havia dito, né, essa data de hoje, conhecida inicialmente como Dia de Todas as Almas, era uma data marcante entre os séculos 2 e 10 e esses rituais, né, de lembrança das pessoas que tinham falecido aconteciam em dias variados. Então, não havia, naquela época, uma data específica no calendário cristão que estabelecesse uma homenagem. Então, as primeiras cerimônias eram, em geral, realizadas pelos familiares, né, no terceiro dia após cada enterro, e aí passaram a acontecer no aniversário de morte, né, de falecimento das pessoas. Antes do Odilo de Cluny, ou Cluny, estabeleceu o dia 2 de novembro como Dia de Finados, apenas no começo do século XX que a data foi universalizada. E em 1915, o Papa Bento XV permitiu que os sacerdotes celebrassem missas pelos mortos, segundo informações da Igreja Católica. Agora vamos a esses relatos, né, de todos os dias. Dia 31, Dia das Bruxas, dia 31 de outubro, né? Dia 1º de novembro, Dia de Todos os Santos, dia 2, Dia de Finados. Seja bem-vindo mais uma vez, Marlon Leles. Oi, Cássia, que maravilha estar aqui. É sempre que bom que você veio, feriado, né? Ainda bem que você tinha agenda para vir, né? Graças a Deus. É um assunto que eu gosto muito, então eu daria um jeitinho, me espremeria aqui. Ainda mais falando sobre como lidar com perdas, né? Eu acho importante a gente falar. Quando você fala disto, a gente tem que entender que essas três datas, 31 de outubro, 1º de novembro e 2 de novembro, são datas de perda e ressignificação da perda. Dia das Bruxas não é Dia das Bruxas. Oi? Oi? Oi. Falando nisso, você viu que situação, né? Eu tenho que comentar isso. Aquele festejo que teve Coreia do Sul, né? Coreia do Sul, onde 150 pessoas ou mais de 150 pessoas, fora os feridos, e jovens entre 17 e 20 anos perderam a vida num evento que fizeram em relação ao Dia das Bruxas e que houve ali um tumulto muito grande numa parte ali de Seul e as pessoas ali se aglomeraram demais, houve talvez uma confusão, sabe-se lá o que houve, e elas começaram a pisotear e muitas depois que saíram ali daquele tumulto e tal, já não tinham como respirar. E aí então elas caíam devido à falta de oxigenação. Que triste, né? Muito triste e mais, né? Em comemoração, vamos dizer assim, né? Referente ao Dia das Bruxas. Que triste, gente. Que triste. Isso só lembra ao poder público quando você faz grandes eventos. Tinha mais de 100 mil pessoas, é o que eu vi pelas reportagens. Uma organização de massa. Não é... Que triste. E os organizadores, se fossem aqui no Brasil, ia responder daqui a 10 anos. Que nem aconteceu com a Boate Kiss. Mas como em Seul, se não foi organizado, quem organizou já deve estar, nesta hora, respondendo por tudo. Houve ali muitos pronunciamentos dos líderes e tal. Rápidos. São mais rápidos. E o pior de tudo isso, né? Quando você olha para a situação, tinha estrangeiros que também foram vítimas, pessoas que foram para lá para curtir a festa, porque lá é uma região gastronômica e de noites, aliás, vida noturna, né? Muito farta. Isso lembra também, Cássia, assim, a gente chama hoje de Halloween. Isso. Que eu disse que não é uma festa. Isso, então vamos começar do dia, o porquê do dia. Mas lembra a universalização desse dia. Os celtas, que são os originais dessa festa, lá na Grã-Bretanha, antes do Império Romano chegar,
Eles comemoravam no dia 1º de novembro, que é a passagem que terminava o verão e iniciava o inverno. Ou seja, tudo por causa de mudança Mudança climática. mudança climática, não, mudança de estação. De estação, isso. De estação. O verão era a luz, o inverno era a sombra. Então era um dia em que você comemorava, em que se abria um portal para transitar o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então eles acreditavam nisso. Acreditavam nisso. O mundo dos vivos, o verão, a luz, o mundo dos mortos, o inverno, a escuridão. Que é o clima mais escuro mesmo, as condições mais climáticas. Por isso que eu falei condição climática. E a Europa, acabam sendo diferentes a do Europa, verão. Né? Quem está habituado com o Brasil, eu tive um paciente, uma feita, que ele deprimiu na Itália. Ele caiu na besteira de ir no inverno, não estava preparado, e aí ele ficou 15 dias depressivo no hotel. Ele conseguiu sair. Mexe mesmo com o psicológico das pessoas. Mexe muito. Porque assim, ele pensou que ia chegar lá, Ia se divertir e ia tal. para o Vaticano, ia para a Torre de Pisa, ia ver isso, ia ver aquilo. Ou seja, foi uma perda, Foi né? uma perda, Ele idealizou algo e o houve a inverno- perda de não conseguir não consegui concretizar. realizar, porque o inverno, além de ser rigoroso, é soturno, é escuro. É Se diferente aqui do já é, nosso, imagine lá, né? né? Aqui a gente acha ruim o inverno, imagine lá. E tem lugares na Europa que fica sem sol no inverno uns 4, 5 meses. Por conta da maneira da rotação da Terra. Rotação da Terra, exato. Então eles faziam essa festa para dar essa negociação com o mundo dos mortos. pra Até eles não- psicologicamente, né? Vamos aceitar pra isso. se preparar. Tá. Olha, vou entrar no inverno, eu tenho que me preparar psicologicamente e até Para aceitar isso. para aceitar isso e negociar com o mundo dos mortos essa transição. Você não venha me buscar neste período. Nossa, Eu hein? te amo, eu te respeito. Até E aí dava onde- comidas. Por isso que ele surgiu, então, do Doces ou Travessuras das Crianças. Isso está lá nos Estados Unidos no século XIX. Certo. Eu estou lá na região céltica, no ano antes de Cristo. Uau. Né? Quando a Igreja Católica, quando o Império Romano chega na Grã-Bretanha, volta do século IV, V, isso já existe, era uma festa muito forte. Os cristãos do Império Romano tinham uma data, que era 13 de maio, de comemorar o dia de todos os santos e mártires. Então, todas as pessoas que foram martirizadas pelo Império Romano, mesmo que não canonizadas, canonizar é oficializar alguém na condição de santo. Você tem o bem-aventurado, o beato e o santo. São os processos que a Igreja Católica faz para levar alguém ao panteão da santidade. Até teve recentemente Né? também uma Essa pessoa que foi. semana passada, 2 semanas uma atrás, brasileira isso, uma foi brasileira. Isso elevada, eu acho que é a Beata, mesmo. se Isso. não falha a memória. Então, esse dia era 13 de maio, que iam para as catacumbas rezar por todos os mortos cristãos e todos os mártires. Por isso é um dia, porque quem morre batizado, na tradição teológica, morre santificado. Por isso que o batismo também era feito na vida adulta, para que a pessoa pudesse ter consciência da sua caminhada Não só como bebê, né? e se arrepender da sua caminhada. Hoje se faz como bebê porque os pais e os padrinhos assumem a responsabilidade de conduzir aquela pessoa na experiência, na iniciação cristã. Isso. Então tem essa diferença. Isso, por volta do século V, VI, por conta dos celtas, que era dia 1º de novembro, o Papa da época trouxe essa data para 1º de novembro. A igreja sempre fez isso, tá, Cássia? Vocês que conhecem um pouco. Ainda mais você que fez teologia sabe bem, né? Tudo Carnaval, isso, né? o que é? É uma festa da carne, uma festa pagã da Baixa Idade Média, que a igreja trouxe para o calendário litúrgico. E no final dessa experiência, na terça-feira de carnaval não começa na quinta da Porque semana cada ano tem anterior. uma data diferente, Não, né? Carnaval é um dia só. É a terça-feira, vai cair aí por conta dos calendários litúrgicos, né? E na quarta é as cinzas. Isso. Então é um dia que você libera o pecado, aí no dia seguinte você se arrepende e se santifica. Gente, não tem que fazer pecado nunca. Não, Não, tudo bem, é vai. teológico isso. É. Aí você pensa na festa dos celtas.
É um dia que você encontra a luz e as sombras. E os celtas têm várias outras festas que a Igreja Católica incorporou. É quando traz a data de todos os santos e mártires para o dia 1º e chegando na região da Inglaterra, pegando Escócia, Irlanda, País de Gales e tal, é uma maneira de sufocar aquela festa pagã. Mas sempre tem Incorpora a oposição festa- em tudo, né, gente? Vamos entrar nessa parte. Isso é o Nossa! sincretismo religioso. O que fizeram os africanos quando chegaram no Brasil com a religião deles? Para não perder a religião deles, fizeram o sincretismo. Eu acho isso legal, você juntar, Lá unir, eu foi acho a mesma bom. coisa. Hoje a gente fala de sincretismo, não, isso é legal. Não, eles estavam chegando, então eles fizeram um sincretismo à época deles. Eles como não conseguiam acabar com a festa, eles criaram um evento religioso no dia da festa. Na medida que a sociedade vai se tornando mais cristã, eu não vou na festa céltica, eu vou na festa da minha igreja. E aí vai diluindo. O ser humano teve isso, acho que desde quando Só surgiu o primeiro, né? Só que as É um coisas não negócio. saíram como queriam. Ah, é? Por que você comemora dia 31? Depois, o que eles fizeram? Já que a Igreja Católica quer ficar dia 1º, ok. Ok, então Fica eu com vou seu fazer outro A dia. gente faz no dia 31. Porque é um dia para... Aí ninguém briga. Ninguém briga. Porque juntou, que você acabou de ler, do Cluny, de que lá no final, em 1958, 68, 98, ele criou o Dia das Almas. Isso. Porque não tinha um dia para você reverenciar os mortos. Ali criou esse dia para que nesse dia você reverenciasse os mortos. Para que todo mundo pudesse rezar pela pessoa morta. Porque o dia de Todos os Santos já estava mais caracterizado ao canonizado. Isso, aquela pessoa que Ao foi... mártir, foi Isso, canonizado. mártir. E Tá. aí ele botou no dia 2 de novembro. E dia 31 ficou antevéspera de Todos os Santos. Halloween antes. Aí eles começaram a fazer o pessoal inglês começou a fazer uma comemoração no dia 31, preparando o dia de Todos os Santos. Legal, ninguém briga, todo mundo Não. entra num E aí a acordo, festa legal isso aí. céltica deixou de existir. Não sei se eu estou sendo muito didático. Não, mas É? é ótimo para entender, porque no México, por exemplo, lá é o seguinte, durante os festejos as ruas são tomadas pelo colorido das flores, no finados lá, de roupas tradicionais, decorações temáticas, tradicionais, E lá, calaveiras, aqui está escrito, caveiras decoradas com símbolos típicos do país, e a proposta é celebrar a vida daqueles que já se foram, a manter acesa a chama da memória aí dos familiares e amigos. a Mesoamérica merece uma atenção. Eles já tinham uma festa Certo. há 3.000 anos atrás. Eles não Então, quer dizer, é algo que sempre o ser humano propagou, Sempre né? o ser humano reverenciou os seus mortos. Porque sempre há para o ser humano um desejo inconsciente, antes de você perder alguém, e consciente quando você perde, de fazer um diálogo com o outro lado. É. A saudade que eu trago da minha mãe, do meu pai, não se acalma com qualquer coisa. Ela está em mim. E quantas pessoas perderam a vida? Ó, mais de 68 mil vidas. Aliás, mais de 688, isso. 1000 vidas se foram assim. Nessa pandemia da Covid. Imagina essas pessoas como não se sente com essa E perda. muitos não conseguiram fazer o luto. E isso. Porque não Nem puderam fazer o chorar sepultamento dos seus da mortos, forma não puderam fazer como o sepultamento. Isso é o deixa um tradicional, vamos trauma. dizer. Porque como começa o luto? No reconhecer que eu perdi. Difícil, hein? Aí o primeiro sentimento é a revolta. Sim. E ninguém E fizeram nas urnas, né? Detalhe. Ninguém se atenta. A pessoa tem 125 anos. Mas você vai chorar como se fosse uma criança que É aí se que foi. a pessoa é mais importante ainda, Porque né? Porque se teve. torna muito importante. E aí, É isso mesmo. não, mas ela morreu igual a rainha da Inglaterra, que foi dado que ela morreu de finitude, de velhice. Ela não morreu de doença, não morreu de nada. Ela simplesmente Chegou o momento. chegou o momento Agora imagine da forma como aconteceu na pandemia. que a pessoa foi traumática. Então a revolta se torna maior. Depois da revolta no luto, todo mundo passa por isso.
Por mais que a pessoa aceite a morte, há uma revolta dos que ficam. Nossa, mas não era hora. Ah, eu passei por isso com meu marido, é isso mesmo, até depois hoje. vem a depressão. Vem, As passei pessoas por deprimem. isso. É. Ai, e aí é onde é o risco da pessoa ficar deprimida e muitos riscos da pessoa, dependendo da ligação afetiva, vira óbito. Você sabe que, Por olha, eu vou falar algo tristeza, bem, por bem angústia. particular. Foi bem assim mesmo, porque devido à doença, ao câncer, e ele continuou fumando, né? Enfim, um tabagista muito assíduo, assim, né? A gente já imaginava que ele ia viver, que ele era forte. Mas ele continuou no erro. Então, óbvio que devido ao câncer, acabou vindo. Mas é bem assim que o Marlon falou. É muito difícil, é extremamente difícil aceitar. E olha que já passaram anos e você fica... E se tivesse feito isso? E se... Aí eu comecei a pensar assim, para poder minha mente, ficar bem comigo mesmo. Existe o dia de surgir, nascimento, e o dia de partir desse plano. Independente a causa. É assim que eu comecei a imaginar. As pessoas têm o seu prazo. Aí você fez o processo de aceitação. Isso, que é o porque era a terceiro maneira que eu passo tinha. do luto. E olha, não foi e olha que o melhor tratamento, sírio-libanês, médicos internacionais. Então, assim, não foi devido Não, à falta deficiência de atendimento médico. Não, pelo contrário. Tá? Assim, muito E aí bem, vem né? a Amparado. certeza de que você usou uma expressão correta. Há um tempo para cada coisa. Um tempo para cada coisa. Aí foi bíblico, aí eu já fui para a Ninguém Bíblia. vai Entendeu? prematuro. É. Agora, é óbvio que algumas pessoas Difícil, hein? escolhem viver perigosamente. Ele. Usando droga, dirige embriagado, se coloca em situações de risco. Fumou demais cigarro. Né? E você sabe que isso traz prejuízo, mas você insiste. É. Aí você vai abreviar a sua possibilidade. Todos nós, Cássia, tem um tempo. Vamos imaginar que o tempo médio de um ser humano é 70, 80 anos. Agora, eu posso abreviar a minha expectativa de vida. Não existe destino. Deus não quer que eu morra hoje ou daqui a 100 anos. Deus me deu a vida, eu recebo a vida como um dom de Deus, como uma graça, e sou chamado a viver plenamente essa vida. Não importa se eu sou religioso ou se eu não sou religioso. Todo ser humano é, por si, filho de Deus, e a sua imagem e semelhança, e recebe o dom e a graça da vida. Agora, eu posso escolher essa vida como Esse vou trajeto, viver. né? Esse trajeto. E nas perdas, Marlon? Assim, como lidar com as perdas? Perdas, do que aconteceu na eleição, que tem pessoas ainda que não se A conformam. primeira coisa que né? eu tenho que... Sonhos devido à pandemia que não se concretizaram, pessoas que partiram. Se o luto, o luto normal de a perda de um ente querido, você não conseguiu elaborar em até 3 meses, revolta, depressão. Depressão é aquilo, não é depressão, é aquela coisa de ficar triste, ficar choroso, melancólico. E depois a aceitação, que é uma elaboração de tudo, os 3 momentos, procura uma ajuda. Se você percebeu no final do primeiro mês, para o segundo, a coisa está, em vez de melancolia, de tristeza, virou depressão, Não. procura uma ajuda e vá ao psiquiatra, não tenha medo disso. Vai precisar de ajuda medicamentosa e procure um psicólogo. Quem perdeu nas urnas, ou quem perdeu por investimento, Negócios, vamos negócios, dizer assim, né? Já digo, procure ajuda imediatamente. Não vai para coaching, não. Vá para um psicólogo para elaborar resiliência. E relacionamento amoroso? Psicólogo. E não repita, porque a gente tem uma tendência de repetir. A gente se casa sempre com o pai ou com a mãe. Tipo, perfil, viu, gente? São os perfis psicológicos. São os perfis psicológicos. Alguém Porque parecido com o seu pai ou parecido com a sua mãe? É minha tradutora. Não, é que a gente tá falando dos aspectos, eles falam assim, gente, né? Então a gente minha já explica. tradutora. Então é isso, eu escolhi para a esposa uma pessoa com muita semelhança psicológica Com o perfil da sua com o mãe. perfil da minha mãe, você com o perfil do seu pai, e todo ser humano fará do mesmo É jeito. porque é o contrário, viu, gente? Então a mulher é semelhante ao perfil do pai E e o homem semelhante semelhante ao perfil da mãe. Então, quem perdeu um relacionamento e não conseguiu elaborar isso, não teve resiliência para sair disso, sofrer aí por uma semana, um mês, ok. Né? Passou disso. Passou disso, você precisa de ajuda sim. Olha lá, o Lucas que fazendo sinal. O tempo passa Tá bom? muito rápido. Eu acho que esse relógio está errado. Também acho. Eu acho que ele como é que se fala? Tem opositor, tem o nome aqui que fala assim. Porque ele tá ao vivo.
Poxa, passa muito rápido, Brasil. Então eu vou, lógico, falar aqui da situação, ou seja, nós estamos hoje, gente, vivenciando ainda momentos, né, pós-pandemia. Tem pessoas que já deixaram, largaram de mão. Seguinte, vacinação é importante e a sua prevenção diária e contínua também com o gel higienizante, o álcool em gel. Aqui eu falo para vocês, né? Giovanna Baby tem essa textura maravilhosa na sua pele, além da fragrância. Então aqui nós indicamos, olha, tem uma drogaria recém-inaugurada na Rua Nossa Senhora Mãe dos Homens, chama Opção Farma. Lá você tem um atendimento fantástico, tem estacionamento, tudo que você precisa, além da parte de maquiagem, também para bebês, para pessoas da melhor idade, enfim, é sensacional. E lá você encontra também o doutorzinho, que é o creme Wonder. Você que fica aí o dia inteiro de sapato fechado, pressionando, né, seu pé e tudo mais, chega no final do dia, tá daquele jeito, né, as pernas. Pois é, esse é fantástico. Nós temos até aí o que eu mostrei para vocês já na outra semana, eu vou mostrar hoje também. Tá no ponto aí, Lucas? Da Opção Farma, então mostra, vai lá. Olha, ele tá mostrando já, olha, sensacional. E vou dizer para vocês, viu, gente? Ali você encontra um atendimento maravilhoso. Além do aerosol Giovanna Baby, que tem 9 fragrâncias diferentes e você pode estar aí optando por qual delas você gosta mais. Proteção o dia todo. Eu uso e indico para vocês também. Mara, nós temos 2 minutos para encerrar, Mara. Então procura um profissional da área para que você tenha dias melhores, ainda mais nesses 2 meses angustiantes que nós continuamos. As pessoas têm mania de lidar com as questões mentais, as questões psicológicas, como se fosse ou coisa de preguiçoso, não é isso. Ou coisa de vagabundo, pois é. Né? Ou manha. Não é não. Não. Tudo tem o seu limite. Uma coisa é uma tristeza, que todo mundo tem. Sim. Né? Ainda mais quando chega segunda-feira, eu fico triste que... nossa, quem não? Tudo de novo. Outra coisa é eu ficar angustiado, melancólico, ansioso, palpitando o dia inteiro. Procura ajuda. Mesmo que seja para você ouvir, que não tenha nada. Né? Dá um alívio psicológico, Dá um alívio. Procure um psicólogo de sua confiança. Ele vai te orientar se você deve buscar um psiquiatra ou não. E sempre bom ter um aconselhamento. Eu não quero fazer uma terapia, ok, mas nessa situação específica, procure um aconselhamento com um profissional de psicologia. É um tempo menor, às vezes não passa. E vou dizer mais, muitas pessoas estão vivendo de ressentimento, hein, gente? Do passado, não conseguem sair disso, não conseguem progredir. E aí é preciso reelaborar. Exato. O que eu posso dizer é assim, você veio para ser feliz. A única coisa que você responderá ao seu Criador um dia é se você foi feliz. Não faça o inferno na sua vida, faça o céu, seja feliz. Você é chamado à felicidade. Ai, que linda a mensagem, gostei. Marcos, você sabe que você vai vir mais vezes aqui, né? Sim. O tempo passou voando. Valeu, Lucas Braga, você, gratidão. E olha, saiba que tudo que acontece na nossa vida, nós temos que usar para que nós possamos ter um crescimento pessoal. Independente se foi algo ruim ou algo bom, vamos fazer com que esses obstáculos, algo negativo que tenha acontecido, seja para ensinar, seja para exercitar, seja para trazer experiência. E não ficar ressentido, ou seja, relembrando, repensando e tal, porque o tempo voa. Enquanto você está aí pensando nisso, outras pessoas já seguiram a vida adiante. Então isso é o mais importante. Viva cada dia, cada minuto, intensamente. Vamos agora para favos de mel, que delícia, né? Lá pão quentinho a toda hora, no almoço, no jantar, pratos quentes. Que delícia, Manuel, hein? Cada vez com mais novidades, além das esfirras, dos doces, também tem as tortas e tem, claro, né, gente? Uma mesa maravilhosa de café da manhã. Todos os dias esperando por você. Eu mesmo, esse final de semana eu vou passar lá no café da manhã, vou fazer até transmissão ao vivo. Ai, que delícia. Então tá aí, super beijo pra você. E você sabe, Favos de Mel, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3640. Eu espero por você na próxima edição. Todos os dias aqui assim, ó, juntinho com você. Até lá, tchau, tchau. Você acabou de assistir Cidade em Debate com Cássia Franco. Nos encontramos na próxima edição. Até lá.